Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica, liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Liturgia referente ao dia 31 de outubro de 2025, último dia do mês, sexta-feira, 30ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço e esse óculos. E no rito nós temos a missa escolha. Neste dia 31, a primeira leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 147 na Bíblia Vulgata e 147b na Bíblia de Jerusalém. Os versículos, atenção para quem vai pesquisar nos livros bíblicos, 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repetamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repetamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 1º ao 6º. Vamos aclamar o Santo Evangelho antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi
que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco mais sobre esse texto. Olha, Jesus continua a enfrentar os mestres da lei que observam as suas atitudes para acusá-lo de não ser um observante da Torá. Jesus os interroga, mas eles não respondem. E ele cura aquele homem doente. A lei não pode estar acima da vida, e quando a vida está em jogo, ela é maior do que a lei. Isto valeu não só para o tempo de Jesus, mas vale para o nosso tempo. Ele é o Deus da vida e por isso vai ao encontro de todos os que dela necessitam ou precisam ser libertados. É uma reflexão da revista Deus Conosco. Temos outra aqui, da mesma revista. Jesus veio para oferecer o reino para todos, sem exceção, mas quando nos fechamos em nossas ideias, não há como mudar. Assim foi na casa do chefe dos fariseus. Não aceitaram a cura que Jesus fez em dia de sábado. Não aceitaram a gratuidade de Deus. Estavam fechados em suas concepções legais e não estavam abertos para o amor. E como nós nos colocamos diante da verdade de Cristo? É uma pergunta que fica para todos. Olha, a lei do repouso do sábado era das mais importantes da lei de Deus. Como tantas vezes acontecia, tinha sido interpretada por muitos de forma literal e exagerada. Por isso é que Jesus pergunta se essa lei e outras estão acima da lei da caridade, do amor, que nos deve levar a cuidar do próximo. Jesus dá mais de uma vez a resposta. A lei mais importante é amar a Deus em tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Olhando para o Evangelho, olhemos também para nós. Será que entre nós há acolhida da verdade de Cristo? Agora, no livro Palavra e Vida, temos mais uma reflexão sobre Lucas, capítulo 14, versículos do 1º ao 6º. Meditemos como Jesus tratava os doentes. Na casa de um fariseu, tomou um doente pela mão. Ora, pela lei, quem tocasse numa pessoa portadora de alguma enfermidade ficava impuro. Mas Jesus não se incomodou com isso. Diante do fariseu, calado para demonstrar sua oposição, Jesus argumentou que se em dia de sábado se tirava um animal que houvesse caído num poço, quanto mais seria legítimo livrar um doente de sua enfermidade. E o curou. Levemos a nosso Deus nossas enfermidades com fé e creiamos que Ele nos pode curar e livrar dos nossos defeitos. Agora vamos aos santos do dia. Dia 31 de outubro é dia de Santo Antonino. Ele foi bispo e faleceu no ano 661. Trabalhou incansavelmente para extinguir a heresia ariana entre os lombardos. Santo do dia 31 de outubro, São Wolfrango, bispo, morreu em 994. Foi um monge beneditino, elevado à sé episcopal de Ratisbona, na Alemanha. Deu novo impulso à vida religiosa e restaurou a disciplina do clero. São Wolfrango, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 31 de outubro, Santo Afonso Rodrigues, foi religioso e morreu em 1617. Ao perder sua esposa e filhos, tornou-se jesuíta e foi por muitos anos porteiro do Colégio de Palma de Maiorca, na Espanha. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Afonso Rodrigues era natural da Segóvia, na Espanha, e veio à luz no dia 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, teve de interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai, assumiu os compromissos com o comércio
Casou-se com Maria Soares, que amou tanto quanto os 2 filhos, mas infelizmente todos, com o tempo, faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entregou-se à oração. Pensou em Deus, na espiritualidade, entregou-se à penitência e, dirigido por um sacerdote, descobriu o seu chamado a ser irmão religioso e assim assumiu grandes dificuldades, como a limitação dos estudos. No ano de 1571, aos 38 anos de idade, iniciou seu noviciado. Vencendo tudo em Deus, Afonso foi recebido na Companhia de Jesus como irmão. Sua vida foi uma esplêndida realização da vocação. Depois do noviciado, foi enviado para o Colégio de Formação Monte de Sião, em Palma de Maiorca. No colégio, desempenhou os ofícios de porteiro e a todos prestava vários serviços, e dentre as virtudes heróicas que conquistou na graça e querendo ser firme na fé, a obediência foi a sua prova da verdadeira humildade. Santo Afonso Rodrigues sabia ser simples, pois aceitava com amor toda a ordem e desejo dos superiores como expressão da vontade de Deus. Tinha como regra agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Esse santo encantador, com sua espiritualidade, ajudou a muitos, principalmente São Pedro Claver, um de seus filhos espirituais mais notáveis quanto ao futuro apostolado na Colômbia. Sua alma era sedenta de Deus. A oração que tem é uma súplica a Deus e a Nossa Senhora de 4 amores: o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor à Santíssima Virgem e o amor de uns para com os outros. Em sua íntima relação com Deus, Maria sempre esteve presente, passou o resto de sua vida, esse santo passou o resto de sua vida como porteiro em um convento da ilha de Maiorca, onde foi exemplo de humildade, obediência, constância e santidade. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro de 1617. Foi canonizado em 15 de janeiro de 1888 pelo Papa Leão XIII. Então, ele teve uma vida difícil. É um santo padroeiro dos goleiros e lanterninhas e padroeiro de Palma de Maiorca. Olha aí, um santo padroeiro de goleiros e lanterninhas. Já pensou? Não sabia que havia. Bem-aventurado no dia 31 de outubro é o beato Cristóvão de Romanha, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1272. Foi um frade menor enviado a pregar na Aquitânia pelo próprio São Francisco de Assis. Olha aí, um discípulo de São Francisco de Assis, Cristóvão de Romanha. Esse bem-aventurado morreu centenário em Cahors, na França. Bem-aventurado no dia 31 de outubro é o beato Domingos Collins. Foi um religioso e também mártir. Morreu em 1602. Foi um irmão coadjutor jesuíta, preso, torturado e enforcado na Irlanda. E isto aconteceu, a sua morte, seu enforcamento, por ter se recusado a renegar a sua fé. Bem-aventurado no dia 31 de outubro é o beato Tomás Belatti de Florença, um religioso que morreu em 1447. Arrependendo-se de sua juventude dissoluta, ingressou como irmão leigo na ordem dos frades menores. Bem-aventurado Tomás Belatti de Florença, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurado no dia 31 de outubro é o beato Leão Novakovsky, como presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Morreu em 1939. Ele foi fuzilado em Pietrków, Kujawski, durante a ocupação militar da Polônia.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do universo, nosso Criador. E Deus é onisciente, Ele sabe tudo, além de ser onipotente e onipresente. Então, acate. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus no passado. Na hora, lógico, a gente como pessoa humana, com a mente não muito evoluída, nós não compreendemos quando recebemos o não de Deus. Mas até na terra o pai ou a mãe dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e acredite em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo Santificador, nosso Paráclito, nosso Ruach HaKodesh. Creia na Santíssima Trindade e Jesus faz parte dela como Deus nesse mistério que nós como criaturas não devemos querer decifrar. A criatura não decifra o Criador. E agora eu clamo, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do meu pensamento, das palavras, dos atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Você pode também digitar, se não quiser colocar o arroba, só Paulo Roberto Maciel Maciel, e vai no campo de busca e aparecerá lá meus endereços na internet, minhas redes digitais, ok? Só digitar Paulo Roberto Maciel Maciel, vai aparecer, aí você clica em cima, ok? Um abraço a todos, felicidades na paz de Cristo Jesus.